Bom, você já sabe que radiologia depende basicamente de anatomia e de patologia. Então, não tem jeito. Antes da gente entrar no estudo das doenças do sistema nervoso central, nós precisamos recordar um pouquinho de neuroanatomia. Tá? Quando a gente fala em neuroanatomia, já dá aquela dor de cabeça. A gente lembra daqueles milhares de detalhes que a gente teve que aprender durante o curso de neuroradiologia, de tratos, núcleos, um monte de detalhes que a gente já esqueceu. Mas não se trata disso, nós não vamos entrar em detalhes, nós só vamos ver alguns aspectos gerais que vão importar diretamente em como as doenças aparecem nas imagens. Tá? Então não precisa ter dor de cabeça só por causa disso. Lembrando que a dor de cabeça é o sintoma mais frequente que a gente vai ter no ambulatório de neurologia. Né? Nós vamos usar como principais métodos de investigação, como sempre, a tomografia e a ressonância magnética. Então vamos falar um pouquinho sobre o parênquima encefálico, mas também sobre as outras estruturas que estão em volta, né? O crânio, as meninges e o líquido cefalorraquidiano, que são as estruturas responsáveis pela proteção macroscópica do encéfalo. Né? Nós sabemos que o tecido nervoso é o tecido mais importante e mais delicado do corpo humano. Né? O neurônio não consegue se multiplicar na vida extraútero, né? Desde que a gente nasce. Então a gente acaba nascendo com o número de neurônios e eles nunca mais aumentam. Eles vão morrendo progressivamente. Então, qualquer agente externo, físico, químico, que para outros órgãos não gera nada, pode ser lesivo, pode causar dano no sistema nervoso central. Por isso, a natureza tomou uma série de medidas de proteção que, em algumas situações, acabam se voltando contra o tecido nervoso e participando do processo fisiopatológico. Então, vamos recordar alguns aspectos básicos do encéfalo. Como nós sabemos, o encéfalo é composto pelo cérebro, pelo tronco cerebral e pelo cerebelo. Também sabemos que os hemisférios cerebrais não são lisos, pelo menos não são lisos depois que o ser deixa de ser um feto. Já no nascimento, a superfície dos hemisférios cerebrais é toda enrugada, com uma grande quantidade de giros e sulcos, que foi como a natureza conseguiu resolver um problema, que é de colocar a maior quantidade possível de tecido nervoso, especialmente de córtex, dentro de uma cavidade craniana limitada. Os hemisférios cerebrais não têm divisões reais, né? Mas a gente costuma dividir em lobos para facilitar, né, de forma didática. E a gente dá o nome dos lobos em relação aos ossos que estão mais perto. Então temos o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital. Existe um quinto lobo que não está na superfície, está na profundidade, que é a ínsula. Ele é um lobo filogeneticamente mais antigo e durante o desenvolvimento os outros vizinhos, que são mais novos, crescem mais e acabam empurrando a ínsula para dentro. No corte do encéfalo, a gente vê aquilo que todos nós sabemos. Ele é composto por dois tipos de tecido, a substância branca e a substância cinzenta. A substância branca é o conjunto de axônios mielinizados dos neurônios que formam o tecido nervoso. A maioria eles estão agrupados em feixes que ou interconectam diversas partes do sistema nervoso central ou conectam o sistema nervoso central com neurônios periféricos. A substância cinzenta é onde estão os corpos dos neurônios, né? Muitos colocados no córtex, né, que é essa camada fina que reveste os hemisférios cerebrais e o cerebelo, e também em núcleos profundos e nos tálamos. Do ponto de vista da imagem, o que nos interessa é que há uma pequena diferença de densidade, uma pequena diferença na concentração de água entre a substância branca e a cinzenta. E é possível, por causa dessa pequena diferença, separar os dois tecidos, tanto na tomografia como e principalmente na ressonância magnética, que tem maior resolução de contraste, então consegue separar isso com mais facilidade ainda. O crânio tem dois componentes distintos. A base do crânio, que é uma laje sobre a qual o encéfalo se apoia,
que é formado por um osso cartilaginoso como o restante do esqueleto. Então ele tem as mesmas doenças que o restante do esqueleto tem. Já a calota craniana é constituído por um osso especialmente bolado para proteger o encéfalo, o chamado osso membranoso, que forma um capacete de proteção para o encéfalo e um capacete sob medida, porque ele vai crescendo, estimulado pelo crescimento do cérebro. É bom lembrar que nos primeiros anos de vida, as suturas ainda podem estar abertas, mas logo depois, quando elas se fecham, o crânio se torna uma cavidade inextensível. O que isso implica? Veja, por exemplo, se o fígado aumenta muito, o baço aumenta muito, as coisas se acomodam bem no abdômen, os outros órgãos acabam não sofrendo. Existe capacidade de absorver esses aumentos de volume sem aumentar a pressão. Já no crânio, sempre que tiver um aumento de volume, mesmo pequeno, todo o encéfalo sofre. Por quê? Porque temos a cavidade inextensível do crânio e as estruturas lá dentro já estão super apertadas, não há espaço para mais nada. Na verdade, o pouquinho de espaço que não é ocupado por tecido nervoso é preenchido por líquor. Podemos dizer assim que cada vez que aumenta o volume, mesmo de uma forma discreta, vai haver algum aumento de pressão na cavidade craniana. Na criança é um pouco diferente. Antes do fechamento das suturas, se aumentar o volume, pode haver um aumento da cabeça, as suturas ainda estão abertas. Por outro lado, se o volume do cérebro não crescer ou diminuir, o crânio também não vai crescer, vai ter uma microcefalia. Então, é por isso que no exame neurológico da criança, medir o crânio, medir o perímetro cefálico é parte integrante do exame. No adulto não adianta medir a cabeça, mas na criança é fundamental. A base do crânio não é uma laje lisa, reta. Ela, na verdade, são 3 lajes colocadas em níveis diferentes, como se fosse uma escada de 3 degraus. O nível mais baixo é a fossa posterior, onde estão basicamente o cerebelo e o tronco cerebral. O segundo degrau é a fossa média, onde repousa o lobo temporal. E o degrau mais alto é a fossa anterior, onde está o lobo frontal. Eu vou chamar a atenção para alguns acidentes ósseos importantes, principalmente na fisiopatologia do trauma. Vejam bem aqui na imagem como o assoalho da fossa anterior não é liso, ele é todo rugoso. Veja também os limites da fossa média, formada pela asa do esfenoide, que parece uma lâmina fina, e posteriormente pelo rochedo, que é uma massa óssea. Então, são comuns os traumas do encéfalo contra esses muros ósseos formados pelo esfenoide e pelo rochedo, e nós vamos ver como isso é importante na lesão fechada do trauma craniano. Outros marcos importantes são os forames da base do crânio, que permitem a passagem dos nervos, outras estruturas, mas não vamos falar disso. Sabemos que isso é bem complicadinho. Então veja aqui como exemplo 2 cortes, o da esquerda a tomografia computadorizada, o da direita a ressonância magnética, ponderada em T2, passando pela base do crânio. Mas vejam esse efeito da escada. Os cortes estão passando no meio da fossa posterior, pegando em cheio o cerebelo e a ponte. Já na fossa média, nós estamos pegando a porção mais baixa dos lobos temporais, está começando a fossa média. E na frente, nem chegou na fossa anterior ainda. Os cortes ainda estão na face. Então, é importante ter em mente essa diferença de nível entre as 3 fossas do crânio. As meninges são uma proteção muito importante do encéfalo. Vamos lembrar que são 3 meninges. A mais externa é a dura mater, que é uma capa fibrosa, muito resistente, que fica aderida à tábua óssea interna do crânio. Na verdade, ela é o periósteo da tábua óssea interna do crânio. A meninge mais interna é a pia mater, que é muito delicada, muito fininha, parece um papel celofane que reveste o encéfalo acompanhando os giros. Entre as 2 membranas existe a terceira, que é a aracnoide, bem complexa na sua estrutura, porque tem 2 componentes. Uma membrana que acompanha a dura mater, mas é separada dela por um espaço virtual, que é o espaço subdural. E o segundo componente da aracnoide é mais profundo e é um espaço que existe entre a membrana aracnoide e a pia mater, chamado espaço subaracnoide, onde o líquor vai circular. Isso é importante, então todo o líquor vai estar circulando por esse espaço, e esse espaço é todo dividido por
pequenas projeções lineares, como se fossem teias de aranha, daí que veio o nome de aracnoide, né? Que cruzam esse espaço e preenchem junto com o líquor o espaço subaracnoideu. Dois pontinhos importantes de lembrar aqui. Primeiro, a pia mater ela acompanha o vaso quando ele penetra no encéfalo. Então, por um certo trajeto inicial do vaso que vem de fora para dentro do encéfalo, a pia mater acompanha e leva consigo um pouquinho do espaço líquido. Então nós temos um espaço chamado perivascular ou de Virchow-Robin, que existe, normalmente é virtual, mas com a atrofia ele pode ficar bem evidente. Outro aspecto é lembrar que a dura ela pode se bifurcar, se dividir e formar espaços no seu interior, que são revestidos por um endotélio, onde vai circular sangue venoso. Então a maioria do sangue que retorna do encéfalo, ele não vem por as veias que acompanham artérias, como no resto do corpo. Ele caminha pelos seios venosos durais. Tá? São estruturas muito importantes e estão dentro da dura. Um último aspecto importante da dura, para lembrar, é que ela lança projeções que compartimentalizam a cavidade craniana. Então nós já vimos que existem divisões ósseas entre os 3 degraus, mas existem também subdivisões de meninges, né? As principais são a foice cerebral, que divide os 2 hemisférios cerebrais, e a tenda, ou tentório, que separa a fossa posterior do restante da cavidade, deixando apenas um buraco, que é o hiato do tentório, por onde vai passar o tronco cerebral. Então, essas meninges são muito importantes porque elas vão representar barreiras para o crescimento, para o deslocamento de estruturas. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos as hérnias cerebrais. Então, resumindo, a dura mater está aderida à tábua óssea interna do crânio, não há espaço entre eles, mas existe um espaço entre a dura e a aracnoide, que é o espaço subdural, virtual. O líquor, depois de sair dos ventrículos, vai para o espaço subaracnoide e vai banhar os giros e a base do encéfalo. Então nós vamos ver o desenho dessas estruturas pela presença do líquor. E terceiro, as projeções da dura mater, a foice e o tentório, dividem parcialmente a cavidade craniana em compartimentos e vão representar obstáculos aos aumentos de volume que podem acontecer em algumas doenças. Bom, e finalmente vamos falar do líquido cefalorraquidiano, que existe tanto dentro do encéfalo, né, no sistema ventricular, onde ele é produzido, e também em torno do encéfalo, como nós já falamos anteriormente, no espaço subaracnoide. Então, o líquido é produzido continuamente pelos plexos coroides, dentro dos ventrículos. Dentro dos ventrículos ele circula na direção caudal. Então ele vai descendo dos ventrículos laterais para o terceiro, cruza o aqueduto, que é o ponto mais estreito do sistema ventricular, até o 4º ventrículo, que é o ventrículo da fossa posterior. Do 4º ventrículo ele sai pelos forames, né, forame mediano e 2 laterais, e passa diretamente para o espaço subaracnoide. E daí ele passa a circular no sentido oposto, para cima, formando um colchão d'água que protege o encéfalo, até chegar na alta convexidade, onde existem as granulações que vão reabsorver o líquor. O fluxo do líquor não é contínuo, ele é bem complicado, ele tem um ir e vir diferente da circulação sanguínea, por isso sua avaliação é bastante complicada do ponto de vista físico. Esse espaço subaracnoide, esse colchão da água, é contínuo. Ou seja, se eu jogar, por exemplo, um corante numa porção dele, ou jogar sangue, ele vai se espalhar por todo o espaço subaracnoide. Mas também, por razões didáticas, nós costumamos dividir o espaço subaracnoide em sulcos, né, que existem entre os vírus, e alguns espaços líquidos maiores, uns sulcos maiores, podemos chamar assim, que são as cisternas. Existe um conjunto de cisternas e conhecer a distribuição dessas cisternas é importante para entender a anatomia, principalmente da base do crânio. Vamos lembrar também que, ao chegarmos na idade adulta, a nossa perda de neurônios se intensifica e isso faz com que o volume do encéfalo reduza de forma importante a cada ano na nossa vida. Então, com o tempo, começa a sobrar espaço dentro daquela cavidade craniana fixa, né? E esse espaço só pode ser preenchido por líquor. Então, tanto os ventrículos quanto os sulcos e as cisternas vão ficando cada vez mais dilatados, maiores,
no idoso, quando nós comparamos com o jovem. Isso é o normal. Claro, isso vai se intensificar nos processos patológicos, mas sempre há uma perda fisiológica de volume com a idade. Resumindo, o líquor que existe dentro e fora do encéfalo é o principal contraste do encéfalo. É ele que vai permitir que a gente, nas imagens, defina os contornos das diversas partes do encéfalo. É o mesmo papel que o ar faz na radiografia de pulmão, né? Ele permite, ao criar contraste, que a gente identifique vasos pequenos, contornos bem fáceis de identificar. Se nós não tivéssemos líquor no encéfalo, a resolução dos métodos de imagem seria muito menor. Outro aspecto é lembrar que o líquor é um tipo de lastro que a natureza usa para preencher espaço ou para se livrar dele quando falta espaço. Então, quando nós temos lesões que aumentam de volume, nós vamos ter redução dos espaços líquidos e, ao contrário, quando temos lesões que fazem atrofias localizadas ou difusas do encéfalo, o líquor é que vai preencher o espaço e vão estar aumentados os espaços líquidos. Na tomografia computadorizada, o líquor, que é a menos densa das estruturas intracranianas, ele é preto, né? E veja como é a presença do líquor que delimita os bordos, os limites das estruturas, tanto internas quanto externas do encéfalo. O osso, por ser muito denso, também é muito fácil de identificar. Ele aparece como esse halo branco em torno do crânio e em todas as tomografias. Tá? Isso é um jeito bom de você, que tem dificuldade em saber se uma imagem é tomo ou é ressonância, sempre a tomografia vai ter o osso em volta. O parênquima encefálico parece com um cinza mais branco ou mais escuro, esse cinza, um cinza mais claro ou mais escuro, de acordo com a quantidade de água. Então, como já falamos, existe uma pequena diferença de água de substância branca e cinzenta, e a tomografia pode, em situações favoráveis, perceber essa diferença. Na ressonância magnética a coisa é um pouco mais complicada, pois as imagens elas não têm sempre o mesmo contraste. Nós podemos fazer imagens baseadas em propriedades diferentes dos tecidos. Então, nós temos uma infinidade de propriedades que servem de base nas imagens. As principais são duas propriedades que são os tempos de relaxamento 1 e 2 do encéfalo. Nas imagens baseadas em T1, no tempo T1, o líquor é preto. E nas imagens em T2, o líquor normalmente é branco. Então esse é um macete para você saber se você está dentro de uma imagem T1 e T2. Só que é um macete que tem muitas falhas, porque diversas vezes essa regra não dá para ser usada, né? Por exemplo, essa sequência aqui é uma sequência flare, uma sequência muito usada em neuro. Ela é uma imagem T2, ou seja, a quantidade de água maior numa lesão fica mais branca e muito mais branca, mas é usado um truque para anular o líquor, a água livre. Então, a água do tecido fica branca, mas a água livre, o líquor, é suprimido e fica preto. Isso torna as lesões muito mais fáceis de identificar do que nas imagens T2 convencionais. Então aqui temos duas imagens outra vez, a tomo na esquerda, a ressonância à direita. E vejam como nós conseguimos definir grande número de estruturas e detalhes nos dois métodos. Mas claro que a ressonância é melhor pela maior capacidade que tem de separar substância branca e cinzenta. O contraste dado pelo líquor é quase igual nos dois métodos, mas a capacidade da ressonância em separar melhor substância branca e cinzenta é que torna o método mais sensível. As imagens T1 têm um aspecto muito parecido com o corte de anatomia. Por quê? Porque a substância cinzenta é cinzenta e a branca é branca, né? De acordo com o nome. Então, os cortes T1 não são muito sensíveis para doenças, são tão sensíveis quanto o hematoma, mas não mais, porque é difícil perceber variações da concentração de água. Mas para demonstração anatômica, eles são fantásticos, né? Você consegue delimitar as diversas estruturas que formam o cérebro de uma forma tão boa quanto um corte anatômico. Bom, com essa pequena revisão da anatomia, nós já estamos prontos para tentar entender os aspectos básicos da semiologia das lesões do sistema nervoso central nos métodos de imagem. Muito obrigado.